Olá, pessoal! E estamos aqui para mais um dia do nosso lindo desafio. Hoje é o capítulo 26. E olha que alegria! Eu continuo esperando você fazer seu comentário do que você viu até aqui, ok? E hoje, neste capítulo, nós podemos perceber sérias observações sobre o insensato, sobre o preguiçoso, sobre a língua, sobre o tolo. Muitas versões, o insensato está como tolo. São observações que nós precisamos anotar e meditar muito sobre eles. Como evitar pessoas tolas e mesmo até não sermos esse tipo de pessoa. Eu quero comentar com você sobre o versículo 23, que diz assim: como vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Muito sério, na verdade. A princípio, não fica muito fácil de nós percebermos o contexto desse versículo. Eu vou ler de novo. Como vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Nesse contexto, eu fui até verificar algumas versões e é uma dica que eu dou para vocês. Então, às vezes, quando eu não consigo entender muito o versículo, eu procuro outras versões para me poder entender melhor. E nesse versículo, aparentemente, encontramos pessoas amáveis falando mansamente, mas o seu coração é maligno, cheio de hipocrisia. Ao ser coberto com escória de prata, ele fica se parecendo como algo de valor. Mas o que é a escória? A escória é o lixo da prata. São as impurezas que são separadas dos metais, e como a prata, e mediante o processo de refino. Esse termo aplica-se ao metal antes de ser purificado. Isso você pode ler, se você quer se aprofundar um pouquinho mais, em Isaías, no capítulo 2, dos versículos 22 a 25, e em Ezequiel, no capítulo 22, versículos 18 e 19. Olha, como nós precisamos do Espírito Santo para que o nosso coração seja limpo, tirado toda a impureza, toda a escória, e que também nós precisamos ser guiados por Ele, para não termos nem de perto, nem por perto de nós, pessoas desse tipo. Não é verdade? Você percebe como não é somente nós lermos e passarmos pelos versículos. Olha, o meu desejo, a minha oração é que você possa encontrar este tempo para vasculhar, para você conhecer mais e encontrar tesouros escondidos da palavra. E eu espero que você continue firme. Até o próximo capítulo. Provérbios capítulo 26. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito.
O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como louco que lança fogo, flechas e morte, assim o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apazigua, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína.